Matheus e a Duda, né, conversaram sobre a fofoca dela ter dormido com o Will na baia. E aqui o Chueng já tá com a deixa, tá? Hoje teve lá a treta do Dudu Camargo, né, da fofoca com a Duda e ele ela supostamente ter dormido com o Will de conchinha na baia, o que não aconteceu. A Duda é uma mulher solteira, ela não está namorando o Matheus, portanto, até se ela tivesse feito, não teria nenhum problema, mas o Dudu quis transformar isso numa suposta traição, forçando uma narrativa que não existe e colocando a Duda, com o perdão da palavra, como vagabunda ou como uma mulher fácil de ficar com vários homens na casa. Foi isso que o Dudu quis fazer. Vamos traduzir para o bom português para que você entenda, tá? Não que ela seja, pelo amor de Deus, só estou dizendo como o Dudu pintou a história. E seguiu pintando mesmo depois dela ter negado tudo, tá? Nós vamos chegar lá. Aí o Matheus e a Duda, eles conversaram sobre a fofoca da Peoa ter dormido com o Will na baia. E aí, nós temos aqui a informação, já a opinião de Bárbara Chueng e a sua também aí através do superchat. O Matheus fala: o Will veio falar comigo pra eu não cair na pilha. Falei: não, tô suave. Ele: porque parecem que querem inventar um monte de coisa e blá blá blá, não sei o que, e que não vai acontecer nada. Eu falei: não, cara, relaxa, tá suave. Aí a Duda vira e responde: ainda bem que eu tinha avisado antes, ia ficar feião. Queriam que chegasse em você. Aí o Matheus: sim, eu tô ligado, óbvio. Aí a Duda: era que o Dudu queria. Ele tava doido pra que chegasse no Valério e o Valério surtasse comigo, né? Então aqui você percebe como que essa história foi começando a ficar desconfortável. E não parou por aí. Todos os detalhes sem enrolação para você no Bora Comentar, vai deixando o seu like e se inscreve no canal. Aí o Dudu e a Ioná também falaram sobre o assunto e narraram as carícias de Duda e Matheus na cama. E aí o Dudu tava conversando com a Ioná hoje lá sobre isso também e falou: olha lá, esfregando a mão nas costas, eu prometi que não ia imitar e acabei de esquecer. Não aí consegue. Já tá automático. Não consegue. Aí a Ioná virou e falou: à noite dorme com outro e não quer que ninguém fale. Não quer que os meninos falem. Olha o que a Ioná falou. Ela caindo na narrativa do Dudu de que a Duda é uma mulher fácil. Não é cair na narrativa do Dudu, desculpa. É porque é o pensamento dela também. Tá? Não é cair no Mas eu acho porque aí senão a gente tira a responsabilidade dela, né? Ela pensa a mesma coisa. Os dois compartilham da mesma ideia. Perfeito, tá ótimo. Melhor ainda. Aí o Dudu vira e fala: posso concluir? Posso fazer meu papel? Claro. Aqui? Aí o Dudu fala: de um dia com um, de dia com um, de noite com outro. Aí a Ioná vira e responde: aí quer votar no costureiro só porque ele falou a verdade. Tá difícil. Eu não votar no costureiro, não. Disse aqui, costureiro é o Valério, tá, gente? Aí o Dudu fala: vai pra cabeça. A Ioná, aí daqui a pouco a gente fala sobre a questão da votação. Eu acho que a gente já encerrou essa história aqui, né, Isabela? Sim. A gente já encerrou essa história, beleza. Aqui tá a história da treta. E aí eu quero muita opinião agora da Bárbara sobre esse assunto e depois do Chueng, porque eu já dei a minha opinião na live das 3 de uma maneira muito calma e tranquila. Primeiro, Bárbara Sarini, por gentileza, o que você acha? A Duda está dando mole para outros homens na casa? E Chueng, por gentileza, deixa de um jeito que depois eu consiga fazer o negócio das redes sociais lá. Não fica mexendo não, tá? Por favor, Bárbara Sarini, a Duda tá dando mole? Não, ela não tá, e se tivesse, eu acho que não é o Dudu que tem alguma coisa a ver com isso, né? Ela é dona do corpo dela, da vida dela, então ela faz o que ela bem entende. E nem é um relacionamento sério, fechado, um namoro oficial com o Matheus. Então, assim, não tem por que alguém falar sobre isso, e ainda mais o Dudu, que não tem nada a ver com essa história. Então, eu acho que ele fez uma fofoca ali que foi desnecessária, que foi machista. Imagino que na cabeça dele tenha sido só para causar entretenimento, porque ele defende muito isso do entretenimento, mas é um jogo muito arriscado. A gente já falou isso várias vezes aqui, né? Que numa dessas ele pode derrapar, ele pode entrar, passar um pouco do ponto. Então, assim, é entretenimento, é legal, mas em alguns momentos, algumas coisas eu acho que passam do ponto. E acho que quando a gente fala sobre o machismo que a Duda está sofrendo na casa, é legal lembrar também que não é só do Dudu. É claro que teve essa fofoca que ele fez ali,
e que não foi legal, mas antes disso já vinham fazendo vários comentários, inclusive as mulheres ali daquele grupão que já levantaram a bandeira feminista várias vezes na casa, já fizeram comentários sobre a Duda. O Valério teve aquela fala lá do fim de semana de que ela era cachorra, de que ela tava, né, dando mole pra todo mundo e tal, atirando pra todos os lados. Então, a Ioná também, como a gente falou aqui, teve algumas falas. Então, isso já passou por muitas pessoas da casa. Então, acho que o Dudu hoje, ele foi o responsável por esse assunto crescer nas redes, até por ser o Dudu Camargo, que tudo que ele faz hoje rende muito assunto. Mas ele não é o único machista ali da casa, né? E quando a gente fala isso, muita gente já vem dizendo: ah, é militância, vai estragar o reality. Eu acho que não, o que a gente quer mais é que eles briguem, é que façam fofoca mesmo, né? Mas aqui fora é importante que a gente não caia nessa pilha, que a gente não repita esse machismo que tá rolando lá na casa. Então, a gente pode assistir, se divertir com as tretas que acontecem, mas reconhecer que, ó, isso aqui não tá sendo legal, vamos só pontuar isso aqui e segue o jogo. Não tem nada a ver de, não, acabou o jogo, vamos militar, tem que eliminar. Até porque todo mundo tem pontos positivos e negativos, né? Então, a gente está comentando aqui de um erro dessas pessoas que foram machistas, e principalmente do Dudu aqui que fez a fofoca, mas quantos pontos positivos também o Dudu tem pro jogo, e ele tá entregando bastante. Eu concordo com tudo que a Bárbara disse, e acho que nesse ponto aí, o próprio Matheus, o pessoal fica colocando como se o Matheus fosse se importar de alguma forma, mas eu acho que desde o dia que ele ficou com a Duda, que ele mencionou se ela teria ficado até com o Mesquita ou não naquela mesma festa, a impressão que dá é que o Matheus só tá curtindo também. Ele não tá se prendendo a Duda pra ter algo sério ali, um relacionamento, que os outros possam fazer algum burburinho pra estragar, né? Eu acho que ele tá levando muito por esse ponto, e acho completamente errado o que o Dudu fez, de querer colocar essa picuinha. Acho também que de alguma forma queria que chegasse no Valério essa história, porque a gente viu como o Valério estava se comportando com relação ao Will. Eu acho que a impressão que dá também é que o Valério tinha uma esperança de o Will ser bi e ele ter alguma coisa com o Will lá dentro da casa. A impressão que dá é que era essa, e aí naquela dinâmica eu acho que ele até murchou um pouco quando o Will acaba admitindo que era heterossexual, né? Então essas situações eu acho muito feio. A Ioná hoje estava comentando que a Duda, ela voltou, né, a fazer um comentário insinuando que a Duda, ela tá querendo se aproveitar dos homens dentro da casa, tirar vantagem deles, que não pode passar ninguém que ela chama. Por exemplo, o Alas passa, ela fala o Alas, o Will passa o Will, ela chama todos, né? Então a Ioná tava querendo insinuar dessa forma, que ela tá se atirando pra cima dos caras dentro da casa. Só que ela sai falando isso pelas costas também. Ela não chega na Duda e fala isso, tem uma conversa com a Duda pra falar esse tipo de coisa. Ela fica sempre na insinuação. Chegou até a falar que a Duda agindo dessa forma só tá esperando o momento certo. Ela só estaria esperando ali um momento que o jogo ia virar. Que os homens iam começar a fazer a mesma coisa que fizeram com ela. Falar que a Duda estaria assediando eles. Né? Então ela já vai para um lado que não tem nada a ver. Sendo que ela que acusou o Alas de assédio ali, num close errado. Então, assim, ela tá botando uma coisa que ela fez na garota, né? A garota tá sendo julgada puramente por machismo, por ser uma menina dentro de um reality, por ser uma menina jovem dentro de um reality show. Ela tá sendo julgada por isso, não pelas atitudes dela de jogo, de combinação de voto, de grupo, né? E ser simpática, é isso que é complicado, né? Você ser simpático, você ser legal, já confundem, já acham que tá dando mole, né? É terrível isso. E é justamente isso que me incomoda, tá? Você pegar tudo que a Duda tá fazendo no reality e julgar o comportamento dela e colocar e rotulá-la como se ela fosse uma mulher fácil, né? Como se ela fosse uma mulher que tá o tempo inteiro buscando alguém, algum macho na casa. A Duda não tá fazendo isso, né? Ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher jovem e que, na minha opinião, está sendo alvo desse tipo de jogada do Dudu, porque, como eu falei, ele quer dirigir o reality sendo um participante dentro do reality. E aí, ele quer que as pessoas representem determinados personagens na cabeça dele. Tanto que ele cita hoje, no vídeo que a gente mostrou na live das 3, que a Duda tava colocando o chifre no namorado dela. E aí ela faz questão de falar, não é meu namorado. Ele não é meu namorado. E o Dudu ainda fala... Eu dou risada até porque não é que é engraçado, mas é que é bizarro.
Porque é óbvio Exato. que eles não namoram. E a gente fala do Dudu que ele entende muito de audiência. E eu acho que isso tem a ver com o fato dele saber que essas histórias dão audiência, né? Traição. Exato. Nas novelas, quando tem traição, o programa do João Kleber ali de descobrir o teste de fidelidade, ele tá se imaginando nisso. Então, por isso que eu falei, é legal ele ter essa visão de TV e rende entretenimento, porque a gente tá comentando aqui, tá tendo assunto, é ótimo isso, mas até que ponto isso é legal, né? Entra num limite ético, no limite moral ali, né? Até que ponto vale o entretenimento? Vale tudo? Você tá expondo a garota, porque ele também falou em um momento para se defender de que não era sobre a Duda, era sobre os homens ali, era para perturbar o Valério e tal. Ele se justificou dessa maneira, mas ele de qualquer forma expôs a Duda, né? Hoje a gente tá falando de quem? Dela. Na internet estão falando dela, várias pessoas estão lá atacando a Duda, né? Mas ao mesmo tempo que tem isso, que ele pode levar pro lado do entretenimento, eu acho, né, que em alguns momentos ele faz isso tudo tem essas opiniões aí dentro da casa por ciúmes. Parece que ele também fica enciumado ali porque a Duda misto, né? tá com outros caras. Quando teve a Saori dormindo com alas, a forma como ele foi colocar lá no cavalo só por causa daquilo, fez comentários sobre. Ele é bem possessivo, né? Ele Então já falou parece que ele é ciumento e tal. Então parece que é algo que incomoda. As pessoas que estão próximas dele não podem estar próximos de outros homens. Parece que é o principal problema.